Amada igreja, graça e paz no nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos. Amados, vamos dar sequência então aos nossos estudos nesse dia do Senhor, que o Senhor nos conduza para a glória e honra do nome dEle e para a edificação do seu corpo, a igreja de Cristo. Que nós possamos ser edificados nessa manhã, para que possamos compreender a grandeza e a profundidade dessas verdades em nossas vidas. Amados, nós já concluímos então os versículos, as nossas meditações dos versículos 12, 13 e 14. E hoje, com a graça do Senhor, nós pegaremos o versículo 15 e 16. Iniciaremos o versículo 15 e 16. No decorrer desse capítulo, nós temos visto, irmãos, no capítulo 3, nós temos visto como a preocupação de Paulo é levar os filipenses a um estilo de vida cristão fundamentado no Evangelho. Paulo apresenta para nós, nesses versículos do capítulo 3, um pouco da sua experiência de vida cristã, fundamentada na palavra do Senhor, fundamentada no Evangelho. E é no decorrer desse capítulo, então, irmãos, que nós podemos perceber qual a preocupação de Paulo. É conduzir os filipenses a uma vida cristã com alvo, com propósito, com objetivo. E esse estilo de vida que Paulo quer passar para os filipenses é um estilo de vida de santidade, de piedade. Mas a partir do quê? Do empenho, do esforço, da diligência, da perseverança, da persistência. Tudo aplicado a quê? A uma corrida, a uma carreira cristã, que deve ser vivida como? Com luta, com batalha, com guerra, com empenho, com força. De modo que os filipenses possam ser levados a desejar mais e mais agarrarem-se àquele que os agarrou, conquistarem aquele que o conquistou, que os havia conquistado, no caso, o Senhor Jesus Cristo. Então, amados, nós não podemos nos esquecer que esse estilo de vida de Paulo, esse estilo de vida cristão que Paulo está apresentando aos filipenses, tem por fundamento o quê? A justificação. Paulo já falou a respeito da justificação nos primeiros versículos 6, 7, 8, 9 do capítulo 3. E é sobre isso que Paulo alicerça esse desejo, esse empenho de viver uma vida cristã com esforço, com garra, tendo em vista um alvo definido. Então, para Paulo, a justiça que procede de Deus baseada na fé era o motor que o conduzia a essa vida de santidade e piedade. Esse era o motor que impulsionava Paulo a viver uma vida santa, uma vida piedosa, num estilo de vida cristão ativo, combativo, aguerrido, agressivo, violento consigo mesmo, contra tudo aquilo que pudesse desviá-lo do quê? Do seu alvo, do seu objetivo, contra tudo que pudesse atrapalhá-lo de prosseguir a carreira cristã em direção ao alvo. Então percebam, irmãos, que essas ações de Paulo, elas eram definidas por meio do quê? Daquilo que ele cria. Ele cria no Evangelho, e era essa fé no Evangelho que o impulsionava. Ele cria na justiça de Deus, imputada a ele por meio de quem? De Cristo Jesus. E ele cria nisso. Esse era o fundamento da sua vida cristã, da sua vida prática de santidade. E aí eu pergunto para vocês, qual tem sido o motor que te impulsiona a viver a vida cristã? Você tem sido regido pela fé que você professa? Por que eu pergunto isso? Porque às vezes nós podemos professar uma fé que sabemos ser correta, e na nossa mente e no nosso coração nós acalentamos uma outra crença, e é essa outra crença que rege a nossa vida. Então há um risco muito grande, irmãos, de você falar que você crê de um modo, mas você vivendo de uma outra maneira, você vai perceber que a sua fé realmente está fundamentada numa outra crença e não naquela que você professa.
Então que o Senhor nos abençoe, irmãos, nessa manhã, para que nós possamos analisar o nosso coração, que o Senhor possa sondar os nossos corações, para entendermos que tipo de fé tem nos movido. É uma fé fundamentada no Evangelho de Cristo Jesus, ou uma fé fundamentada nas nossas ideias, em concepções que nós criamos na nossa mente, e por isso é que nós não conseguimos frutificar numa vida santa e piedosa. Então vamos curvar nossas cabeças, amados. Senhor, quão perverso é o nosso coração, Pai, quão enganoso ele é, meu Deus. Ó Pai, quão torpe é a nossa mente muitas vezes, ó Pai, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, diante do Teu Evangelho. Nós corremos o risco, ó Deus, de nutrir crenças que não são bíblicas, crenças que não estão submissas à Tua palavra, crenças que não provêm de Ti. Livra-nos, ó Pai, de nós mesmos, livra-nos, ó Pai, dessas concepções ardilosas, dolosas, ó Pai, que nós criamos em nossas mentes e que nos atrapalham, ó Pai, de olharmos para Cristo, de perseguirmos a Cristo, de ansiarmos por Ele, de desejarmos mais dEle. Ajuda-nos, ó Pai, nessa manhã, derrubando toda a fortaleza e sofismas de nossas mentes, ó Pai, para que possamos, de um modo agradável a Ti, adorá-lo, nutrindo em nossas mentes, ó Deus, verdades fundamentais, concedidas a nós por Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito. Nós te pedimos, ó Pai, tenha misericórdia de nós, ó Deus, e conduza-nos ao arrependimento, se nós estivermos nutrindo crenças falsas, que nos estão levando a uma vida cristã infrutífera, inútil na Tua presença. Perdoa-nos, ó Pai, pois somos pecadores, mas o nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, carregou sobre si todas as nossas culpas, todo o peso do pecado, ó Pai, foi lançado sobre Ele, e nós pedimos, ó Deus, que diante dessa justificação a nós concedida, possamos, ó Pai, alegremente vivermos vidas santas, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. Para a glória do Teu nome eu te peço, Pai. Amém, Senhor. Então, queridos, vamos ler Filipenses 3, do 15 ao 16. Vamos pegar do 12 de novo, para analisarmos o contexto. Filipenses 3, 12. Não que eu o tenha já recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus os esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém, irmãos? Então, nesse capítulo 13, irmãos, nós temos visto o relato da vida de Paulo. E nós percebemos que ele traz para nós esse relato da experiência cristã dele, da vida cristã dele, a fim de tratar um assunto muito difícil, que é o assunto dos judaizantes, que queriam inserir na doutrina da justificação o quê? Aspectos da lei. Como se a justificação em Cristo não fosse suficiente, se eles também não se submetessem às leis de Deus. Agora, o objetivo de Paulo, então, aqui, expondo a sua experiência cristã, não é desabafar, não é querer mostrar que ele era superior, ele não tinha por objetivo defender um ponto de vista, ou defender o modo como ele via, não, ele tem por objetivo ajudar os filipenses
a salvaguardar a posição que eles tinham em Cristo Jesus, não dando ouvidos aos judaizantes e mantendo-se firmes naquilo que Cristo tinha concedido a eles, justificação. Então Paulo queria que eles se mantivessem firmes nessas sãs doutrinas, quanto, primeiro, a prática da vida cristã, que é oriunda dessa fé sadia. Então esse é o ponto fundamental, irmãos. Paulo queria que os filipenses vivessem a vida cristã, fundamentados no quê? Numa sã doutrina. Então Paulo tem por objetivo aqui utilizar-se como uma espécie de ilustração. Ele queria mostrar aos filipenses como aplicar as verdades fundamentais do Evangelho no dia a dia da vida cristã. Ele desejava que aqueles irmãos colocassem em prática os santos princípios que ele mesmo, Paulo, estava aplicando em sua própria vida, os quais eram perceptíveis por meio do quê? Da sua conduta. É por isso que Paulo lhes ordena, dizendo no versículo 15: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. É uma ordem que Paulo dá. Então, amados, que nós possamos nos deter nesse pequeno trecho, dessa passagem que nós lemos, do 15 ao 16, possamos nos deter nesse pequeno trechinho nessa manhã, a partir desse pequeno verso, na metade do versículo 15, levantando alguns pontos fundamentais para nós compreendermos o modo como o apóstolo Paulo vivia. E de que modo, posteriormente, nesse mesmo capítulo 3, ele vai concluir o seu ensino nos versículos sequentes, que é do 17 ao 21. Então, que nós possamos compreender perfeitamente o que Paulo está querendo dizer aqui, o que Paulo está ensinando aqui aos filipenses. Então, vamos ler novamente, do versículo 15 ao 16. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, nessa passagem, amados, nós precisamos relembrar o quê? Primeiro, o significado de alguns termos que nós já vimos em outros contextos. E aí eu queria começar pelo termo perfeitos. Pois todos, pois, que somos o quê? Perfeitos. Eu creio que vocês se lembram que a palavra perfeito é traduzida da palavra grega teleios, e que ela significa o quê? Levado ao seu fim, algo finalizado, algo que não carece de nada para ser completo, ou seja, é algo perfeito, é aquilo que é perfeito. Só que no que diz respeito aos homens, às nossas experiências, está ligado à nossa o quê? Integridade, está ligado à virtude humana, está ligado o quê? A ser adulto, ser maduro, ter uma idade avançada, maior. Então, nós nos lembramos, irmãos, que essa palavra perfeição, Paulo já havia utilizado ela no contexto do versículo 11 e 12. Quando nós vimos no versículo 11, ele concluindo que o desejo dele, ele estava falando no versículo 10, que o desejo dele era conhecer a Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição, conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, ser conformado com Cristo na sua morte. E no versículo 11 ele diz, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, ou seja, para de algum modo alcançar a completude, alcançar a perfeição em Cristo Jesus. É disso que ele está falando quando ele se refere à ressurreição dentre os mortos. Ressurgir dentre os mortos, no final, entrando na glória com Cristo, é a perfeição, é a completude. É isso que Paulo deseja, alcançar essa ressurreição. Só que nós vimos que, uma vez justificado em Cristo, Paulo já tinha essa ressurreição. Se nós pararmos para analisar, em Efésios 2, voltem comigo lá em Efésios 2. O próprio Paulo está falando para os irmãos de Éfeso.
o que Deus tinha feito com eles em Cristo Jesus. Efésios 2, versículo 1, ele mostra a condição dos efésios antes de conhecer a Cristo. Ele diz: Ele vos deu vida quando vocês eram o quê? Quando vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Agora versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, ainda que mortos nessa condição de pecadores, mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a condição de todo crente que creu em Cristo Jesus e foi por Ele justificado. É importante o quê? Crer. Você creu em Cristo, na obra dele realizada na cruz, no Calvário, por você, Ele que carregou na cruz os seus pecados, está consumado. Acabou. Jesus disse: está consumado. A obra dele foi conclusiva. Não precisa de mais nada além do sacrifício dele para nos salvar. Agora, essa salvação, ela significa o quê? Que em Cristo nós morremos, só que em Cristo nós ressuscitamos. Por que nós ressuscitamos? Para uma viva esperança. Para nós vivermos aqui a vida dele. É por isso que nós somos ressuscitados. Certo? Então Paulo está dizendo o que aqui? Ele está dizendo que ele quer alcançar a ressurreição dos mortos, a perfeição total, quando ele for glorificado. Só que Paulo compreende que ele já tem uma perfeição em Cristo Jesus. Em Cristo nós estamos perfeitos. Em Cristo nós encontramos uma maturidade posicional. E nós não precisamos de mais nada, além do fato de sabermos que em Cristo Jesus nossa salvação está garantida. A glorificação nos aguarda, nos espera. Só que Paulo fala assim, eu quero de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Por que está falando isso? Porque uma vez que nós fomos ressuscitados, nós devemos viver como ressuscitados. E não mais como carnais. Pessoas movidas, conduzidas, gerenciadas, dirigidas pela carne. Não. Não. Paulo sabe que em Cristo ele morreu e ele ressuscitou. Ele sabe que em Cristo ele está perfeito, só que ele quer viver uma vida de perfeição aqui na terra. É nesse aspecto que ele trata o versículo 12. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido essa perfeição de maturidade da vida cristã do dia a dia. Aqui no dia a dia eu estou caminhando, eu estou crescendo, eu estou me tornando maduro. É nesse aspecto que experimentalmente Paulo estava o quê? Exercitando essa realidade que ele tem em Cristo Jesus. De uma vida ressurreta. Vivendo uma vida ressurreta na vida prática do dia a dia. Por isso que ele diz, não que eu tenha já recebido ou obtido a perfeição. Então, fundamentado, irmãos, nessa verdade posicional, de que ele em Cristo já era perfeito, já tinha sido aperfeiçoado, já tinha morrido e ressuscitado para uma viva esperança, fundamentado nessa verdade, Paulo buscava então agora viver uma vida ressurreta, prosseguindo para o alvo, que era Cristo, que é Cristo Jesus. É disso que Paulo está falando. A gente vai conseguir entender um pouquinho melhor essa ideia, irmãos, quando a gente for para Colossenses. Abram comigo na próxima carta, depois de Filipenses, Colossenses, capítulo 3. Paulo vai falar muito sobre isso também em Romanos 6.
O fato do quê? De se você morreu com Cristo, se você ressuscitou com Cristo, viva a vida de Cristo. Aqui em Colossenses 3:1 ele diz, olha só, portanto, esse se é condicional. Se você realmente foi ressuscitado juntamente com Cristo, busque o quê? As coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque você morreu e a vossa vida agora está oculta juntamente com Cristo em Deus. E que Paulo está falando? Quem não morreu com Cristo e não ressuscitou com Cristo, quem não morreu para a sua velha natureza e não ressuscitou com Cristo, não tem condições de buscar as coisas lá do alto. Não tem condições de pensar nas coisas lá do alto. Só pode buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto quem realmente morreu e ressuscitou com Cristo. Caso contrário, não tem como. Então é disso que Paulo está falando. Ele está falando o quê? Nós que somos perfeitos, nós que já morremos e ressuscitamos com Cristo, tenhamos o quê? Esse sentimento. Essa é a característica, irmãos, do início da vida cristã. O início da maturidade cristã é você ter consciência do quê? Que você morreu e ressuscitou com Cristo Jesus. A partir dessa consciência, dessa fé, dessa consciência fundamentada na fé, de que o Senhor Jesus Cristo morreu por você, aí você começa a vida cristã. E aí você começa o quê? Um andar de maturidade na vida cristã. O que é essa maturidade? É dia após dia você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e viver a vida cristã sujeito e submisso a Cristo, seguindo-o, tendo por alvo o quê? Ele. Conseguir mais dele, conquistar mais dele, agarrar-se mais a ele, ter mais dele na sua vida. Essa é a característica da maturidade cristã. Então o termo maturidade nos remete a algo que foi bem desenvolvido, algo que já atingiu sua fase final no crescimento, algo já formado, algo já completo. Então Paulo está dizendo assim, nós já somos perfeitos em Cristo. Agora você quer andar em perfeição? Quer? Tenha este sentimento. Tenha este sentimento. E agora nós vamos falar o quê? Sobre esse termo, o segundo termo. O que é esse sentimento? O que significa esse sentimento que Paulo fala? Pois todos que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. O que seria isso? Nós já vimos que o significado desse termo vem do grego phroneo, e ele significa o quê? Ponderar, ter uma disposição mental, exercitar a sua mente com um propósito, ter uma atitude consciente, firmar-se no quê? Num ponto de vista, manter a sua crença, ter uma opinião bem definida. Então esse termo, irmãos, não se refere a uma experiência sentimental relativa. Paulo está falando assim, vamos ter todos esse mesmo sentimento, vamos todo mundo sentir a mesma coisa? Não é uma experiência fundamentada nesse sentimentalismo relativo, o qual eu posso experimentar uma coisa, você pode experimentar outra, não. E também não é um sentimentalismo irracional, que está ligado às paixões humanas, não. Esse termo está ligado, irmãos, à capacidade humana racional, capacidade racional do ser humano. Ela diz respeito, irmãos, à nossa disposição mental em consentir com determinado ponto de vista e conscientemente você exercitando a sua mente com o fim de experimentar os desdobramentos daquela nova visão que você adotou na sua vida. Certo? Conseguiram compreender? Então, é um desejo que você tem diante de uma verdade ouvida da palavra de Deus,
de conscientemente exercitar a sua mente naquela verdade, a fim de você experimentar o que aquela verdade tem a te oferecer por meio do Santo Espírito de Deus. Então Paulo está dizendo aos filipenses o que, irmãos? Que eles deveriam se apegar à crença verdadeira, se eles quisessem se manter na corrida em direção ao alvo, em direção à perfeição. Caso contrário, eles se perderiam. É como se ele dissesse aos filipenses, nós que temos essa plena consciência da nossa perfeição posicional em Cristo Jesus, apeguemos-nos a essas verdades que foram expostas a vocês até agora, de modo que a conduta de vocês seja transformada e se torne condizente com essa fé de vocês. É isso que Paulo está dizendo. Esse não era só um problema, irmãos, dos filipenses, é um problema nosso também. É um problema nosso. Sabe aquelas pessoas que aprendem e nunca chegam ao conhecimento da verdade? Quem são essas pessoas? Pode ser muitos de nós aqui, que aprende, mas não consegue chegar ao conhecimento da verdade. É disso que Paulo está falando para os filipenses. Tenhamos nós esse mesmo sentimento. O que é isso? Vamos todos nós nos dispor mentalmente, com o nosso coração, a receber essas verdades e colocá-las em prática. É disso que Paulo está falando. Porque assim como os filipenses, nós somos seres humanos, pecadores. E o nosso ser se encontra corrompido e desajustado pelo pecado. Então, muitas vezes nós achamos que sentarmos na igreja, ouvirmos a mensagem, ou então pegarmos um bom livro e lê-lo, ou como se não bastasse nós pegarmos um bom livro e estudá-lo, ou mesmo se nós pegássemos a palavra de Deus e começássemos a estudá-la profundamente, nós achamos que isso vai nos levar a uma vida de piedade. Muitas vezes não resolve. Porque esses sempre erram aonde? No coração. É o que é falado em Hebreus com respeito ao povo de Israel que tinha sido libertado da terra do Egito. Por que ficaram prostrados no deserto? Porque esses sempre erram no coração. Ouvem, vê e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Então a preocupação de Paulo aqui com os filipenses é: tenhamos esse mesmo sentimento, ou seja, tudo que eu estou falando aqui para vocês, coloquem diante do Senhor e peçam uma disposição mental. Analisem isso com profundidade para que isso se torne, sim, verdadeiramente a fé de vocês. Porque muitas vezes nós professamos uma coisa e não vivemos aquilo que nós professamos. Querem um exemplo? Nós cremos na soberania de Deus. E cremos numa soberania exaustiva de Deus. Não é isso? Deus decreta todas as coisas, nós dizemos. E não só isso, Ele também age por meio da sua providência em todos os aspectos da nossa vida. Não é isso? É. Só que quando aparece um problema na sua vida, você faz o quê? Murmura. Você faz o quê? Reclama. Não é isso? E eu pergunto, é condizente a murmuração e a reclamação com aquilo que você professa crer? Não. Isso acontece com quem? Com vocês, comigo e com os filipenses. E Paulo está falando, peguem essas verdades e transformem elas em algo real para a vida de vocês. Algo verdadeiro. Algo que gere fruto, algo que vá gerir a conduta de vocês, algo que vai determinar a conduta de vocês, porque não adianta você professar algo, só que a sua conduta mostra que você não crê naquilo que você professou, naquilo que você tem professado. Não adianta. Não adianta, irmãos. E isso daqui eu vou dizer para vocês,
vai ser uma luta contínua. Faz parte da nossa guerra cristã, a guerra no nosso coração. Como diz Paulo em Romanos 8, da carne contra o espírito contra a carne. Essa militância, essa guerra entre uma e outra parte, nós vamos levar até o nosso túmulo, até a morte. Então, que nós continuemos lutando, ouvindo essa exortação de Paulo dizendo: tenhamos este sentimento. Que sentimento? Transformemos essas verdades em algo vívido para nós, algo real para nós. Verdades que realmente venham modelar a nossa vida. Verdades que venham transformar o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, o nosso modo de reagir. Então, amados, que nós sejamos transformados por isso. Porque não existe mal pior, irmãos, do que você falar que crê, professar que crê em algo, mas agir de modo oposto àquilo que você professa. E entendam, são as nossas ações que revelam a nossa crença verdadeira. Não adianta você falar assim, é igual o relacionamento marido e mulher. Não adianta chegar para minha esposa e falar assim: eu te amo, mulher, se eu não vivo uma vida sacrificial a ela. O que eu professei é mentira. A realidade está no quê? Na minha conduta para com ela. A gente tem que parar, irmãos, de ficar se iludindo, como o mundo faz, se iludindo com palavras. Palavras não dizem muita coisa quando uma pessoa diz respeito a ela mesma. Não dizem muita coisa, muitas vezes dizem o oposto. Muitas vezes dizem o oposto. Igual uma vez que eu estava conversando com o pastor William, ele falou assim: quando alguém chegar para o senhor e falar assim, com todo respeito, pode saber que ela vai te desrespeitar. É isso mesmo. Palavras, irmãos, não dizem muitas coisas. O que diz é o quê? É o fruto. É o fruto. Qual o fruto da pessoa? Qual é o fruto dela? Se há equívocos, irmãos, em nossa conduta, então sabemos que a fé que nós professamos, ela está com problema. E qual o problema? Muitas vezes não é o problema doutrinário. Ela pode estar doutrinariamente perfeita ao professarmos. O problema é que ela não foi traduzida para um coração pervertido. E o coração pervertido que não quer se sujeitar a essa verdade perfeitamente estabelecida. Se o seu comportamento, irmãos, se o comportamento de vocês tem sido um comportamento antibíblico, é porque a sua doutrina tem sido antibíblica. E muitas vezes contrário ao que você professa. Então, cuidado. Por quê? Porque a relação entre fé e prática, irmãos, tem um aspecto desassociável, indissociável na vida humana. Nós agimos de acordo com o que nós cremos. Todos nós agimos de acordo com o que nós cremos. Não tem como dissociar isso daí. Não tem como. As suas obras revelam a sua fé. Isso é fato. Certo? As suas obras vão sempre revelar a sua fé. Tiago fala: mostre-me a tua fé sem obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Então isso é fato, irmãos. A nossa fé, a nossa crença define a nossa conduta. O problema é que, muitas vezes, aquilo que nós professamos crer não condiz com aquilo que nós realmente cremos. Esse é o problema.
Então que nós tenhamos cuidado quanto a isso, irmãos. Abram comigo em Mateus capítulo 7, trecho que foi usado na abertura do culto. Mateus 7,16. Jesus está falando sobre os falsos profetas. Nós temos a tendência de olhar para essas passagens e falar assim: os falsos profetas estão lá, cuidado com eles. Pode ser você um falso profeta. Cuidado. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? E é fantástico porque essa lição é uma lição bem para criancinha, não é? Não é fantástico isso? Chego para minha filha e falo assim: filha, tem como sair rosa de um pé de alface? Não, papai. Ela sabe que não. É uma lição bem para criancinha mesmo. Tem como você colher uva de espinheiro? Ou figo de abrolhos? Não, não dá. Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. E nem a árvore má produzir frutos bons. Amém, irmãos? Entendamos isso no que diz respeito a nós mesmos e aos irmãos, às pessoas que estão à nossa volta. Tem como uma árvore má produzir fruto bom? Não, não dá. É impossível. Agora vamos para o versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse é o grande problema, irmãos. Nós não queremos fazer a vontade do nosso Senhor, mas nós continuamos em nossas orações chamando Ele do quê? Senhor, Senhor. Nós continuamos mostrando, apresentando Ele aos outros como nosso Senhor, mas nós não nos sujeitamos à vontade desse Senhor. Percebem? Há uns dias atrás eu tive que falar para o irmão, falar assim: irmão, a sua vida tem sido uma vida de sujeição e submissão a Cristo? Não. Você tem buscado fazer a vontade do Senhor? Não. Então se você falar Senhor, Senhor, você está falando em vão, porque Ele não é seu Senhor. Ele só é Senhor daquele que é sujeito e submisso à vontade dEle. Estão percebendo, irmãos, como que muitas vezes nós nos enganamos e aquilo que nós falamos não condiz com aquilo que está no nosso coração, na nossa mente? Como que você pode chamar Jesus Cristo de Senhor se você não quer servi-lo? Se você não quer servi-lo, Ele não é seu Senhor. Não precisa fazer continha muito elaborada para tirar essa prova real. Não precisa. Pare e olha o seu coração. Fala assim, pensa com você mesmo. Sonda o seu coração e fala: será que eu estou querendo fazer a vontade de Deus? Estou submisso a Cristo Jesus, o Senhor? Eu estou querendo estar mais próximo do meu Senhor? Mais perto dEle? Para conhecê-lo mais? E estar pronto, como diz o salmista, atento às mãos do meu Senhor, para poder servi-lo? Tem sido essa a sua atitude ou não? Se não, pare e analisa. Pare e analisa. Será que você está se enganando com respeito à sua justificação? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome? Percebam, não temos nós falado de ti, profetizado. Filha, sua palavra não condiz com o seu coração, com sua mente.
com aquilo que você crê muitas vezes. Olha aqui a prova real. Não temos nós profetizado em seu nome, não temos nós expelido demônios, em teu nome não temos feito muitos milagres. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. Nós lemos esse trecho, irmãos, pensando nos outros. Pense em você. Pense em você. Leve isso em consideração. Percebam que essa pessoa que fez aqui, fez muitas coisas. Falou em nome de Deus, expulsou o demônio em nome de Deus e fez milagre em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Fez muitas coisas, mas isso não é fruto. Muitos de nós nos iludimos achando que o pastor tem dado muito fruto, ele tem pregado todo domingo. Na parte da manhã, fala dos filipenses. Irmãos, isso não necessariamente seja fruto. Sabe o que é fruto? Fruto é quando você pega tudo aquilo que você diz crer e traduz isso numa vida prática, na vida cristã. Isso é fruto. Nossa, o Caicão está dando muito fruto, ele tem feito seminário e tem entendido muita coisa e tem trazido, falado bastante coisas profundas a respeito daquilo que ele tem aprendido. Isso não é fruto. Isso não é fruto. Fruto é, se a partir do momento que ele estiver aprendendo todas essas verdades, traduzindo essas verdades em vida prática, sujeita e submissa a Cristo, aí você começa a ver fruto. Estão percebendo, irmãos, como a gente se ilude facilmente? Estão percebendo como nós corremos o risco de fazer tanto, mas tanto por Deus, e chegar naquele dia e falar assim: apartai-vos de mim, vós que o quê? Praticais a iniquidade. Nós podemos nos envolver com todas as coisas santas e piedosas, praticando iniquidade. Esse ato que existe, irmãos, entre aquilo que nós falamos e fazemos, naquilo que nós cremos muitas vezes, é o que nos leva à perdição. É por isso que Paulo está mostrando para os filipenses um estilo de vida, irmãos, que gera fruto baseado numa doutrina cristã sólida e verdadeira. Era nessa doutrina cristã sólida e verdadeira, irmãos, que a crença de Paulo estava fundamentada. Por isso que isso gerava nele um comportamento santo e piedoso. E aí Paulo revela isso a quem? Aos filipenses. Para que na vida prática do dia a dia cristão, eles pudessem o quê? Agir de conformidade com aquilo que eles criam. Ou com aquilo que eles professavam crer. Então essa é a relação que existe, irmãos, entre a maturidade cristã e esse exercício mental que Paulo está cobrando aqui dos filipenses, dizendo: tenhamos esse sentimento. Esse exercício mental intencional nas sãs doutrinas do Evangelho de Cristo Jesus. É esse exercício mental intencional que pode fazer com que, na dependência de Cristo, nós peguemos essas sãs doutrinas e transformemos elas em vida prática do nosso dia a dia. A relação entre esses dois termos, irmãos, revela a intenção de Paulo a chamar os filipenses a posição que eles tinham em Cristo Jesus. É como se Paulo dissesse assim: nós que em Cristo Jesus já obtivemos a perfeição, mas que temos caminhado em maturidade enquanto perseguimos mais e mais de Cristo, tenhamos todos nós o que? Essa mesma disposição mental. Para quê? Para mantermos bem vívida em nossa mente essas verdades evangélicas das sãs doutrinas, que elas é que nos impulsionarão mais e mais para o alvo que é Cristo Jesus.
exercitem a mente de vocês. Tenhamos esse mesmo sentimento, esse mesmo desejo, essa mesma ânsia, essa mesma vontade, provinda de uma mente exercitada nas doutrinas de Cristo. Percebam que não se trata apenas de uma aceitação mental. Não se trata disso. Não se trata meramente de um sentimento mental. Não. Não é você ouvir e falar assim, legal. É um teólogo renomado, está falando das verdades da teologia reformada, eu aceito essa verdade. Não é só isso. Não é só isso. É um consentimento mental. É um consentimento do coração que toma todo o nosso ser. E controla o quê? As nossas faculdades, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas afeições, as nossas vontades. E, consequentemente, as nossas ações e as nossas reações. É com isso que Paulo estava preocupado, irmãos. Com uma vontade, com uma verdade que gerasse fruto. E não uma verdade que ficasse só na mente. Pensem, uma verdade que fica só na sua mente, ela em vez de ser bênção, ela vai ser maldição. Porque ela será mais peso para você no dia do juízo. Devemos pedir ao Senhor, irmãos, que essas verdades não fiquem só na nossa mente. Que elas desçam ao nosso coração e possamos viver de maneira santa, agradável, pura a Deus. Esse é o nosso culto racional. Paulo entendia que os filipenses só adotariam aquele estilo de vida dele se eles crescem verdadeiramente como Paulo cria. É por isso que no versículo 16 nós lemos, Filipenses 3,16, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Estão percebendo o que Paulo fala? Ele diz, você já alcançou? Então ande. Só que interessante que na versão Almeida Corrigida Fiel, é acrescentado mais um itemzinho no final dessa passagem. Aqui na nossa versão está escrito, andemos de acordo com o que já alcançamos. Na ACF está dizendo, mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. É acrescido no finalzinho, e sintamos o mesmo, ou seja, tenha essa mesma disposição mental, ele repete aqui. Esse sintamos o mesmo condiz, né, é uma conclusão do versículo 15, que fala, tenhamos este mesmo sentimento. Ou seja, sintamos o mesmo. Irmãos, nesse mundo informatizado que nós vivemos, muitas vezes nós supervalorizamos a informação pela informação. Nós queremos adquirir um conhecimento bíblico, nós admiramos os diversos aspectos do pensamento filosófico aplicado à teologia, nós honramos e por vezes nós invejamos pessoas que têm diversas formações acadêmicas, não é isso? Mas nós nos esquecemos, irmãos, que é pelo fruto que se conhece alguém. E nós temos a tendência muito fácil de desassociar o conhecimento da vida cristã. E só isso já é uma pequena amostra de que o que nós professamos muitas vezes não condiz com aquilo que nós realmente cremos. Só o fato de você desassociar o conhecimento da vida cristã
já mostra que você crê de maneira errada. Em suas cartas, irmãos, o apóstolo Paulo ele dá uma tremenda importância à questão da mente. Não no aspecto do saber pelo saber, porque lá em 1 Coríntios 8:1 ele diz que o saber ensoberbece e o amor edifica. Que saber é esse? O saber desassociado da vida prática, do amor. Certo? Porque quando nós temos um amor, uma disposição mental de um coração quebrantado, nós nos utilizamos do saber para poder amar. Então aqui Paulo não está fazendo um contraste, não tenha conhecimento, tenha amor. Não, não é isso. É por meio do amor, use o conhecimento que Deus tem te dado e sirva, viva como um cristão. Mas no sentido apresentado pelo termo froneo, que é essa ideia do sentimento, da ideia do quê? De um conhecimento que nos move por completo a uma atitude consciente e intencional. Esse sentimento do qual Paulo fala é uma atitude mental, é um conhecimento que nos move todo o nosso ser com uma atitude consciente e intencional. É esse o termo que nós vimos, irmãos, no capítulo 2 aqui de Filipenses, versículo 5, onde diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse sentimento aqui, o que é? Fronel. Que é esse conhecimento que nos move por completo a uma atitude, o quê? Consciente e intencional. Ou seja, Paulo está falando aqui, tenha essa atitude completa, imitando a Cristo. Ele, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Paulo está falando, faça você a mesma coisa. Não adianta você ficar pensando. Você fala assim, sabe qual que é o ponto máximo da vida cristã? Servir. Sabe qual é o significado máximo do termo amor na palavra de Deus? Serviço sacrificial. É muito bonito, irmãos. É muito bonito. Mas isso, se não for traduzido numa vida prática, não resolve nada. Absolutamente nada. Estão percebendo? E Paulo fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É disso que Paulo está falando. Esteja disposto que esse conhecimento mova todo o seu ser em direção a uma atitude consciente, a uma atitude intencional. Para quê? Para que você seja obediente até a morte e morte de cruz. Não adianta a gente falar assim, o ponto máximo do Evangelho é negar a mim mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Não resolve, se nós não estivermos fazendo isso dia após dia. Se o que nós entendemos do cristianismo, do evangelho, não estiver nos movendo dia após dia a isso, não resolve nada. Não resolve nada. Vai chegar no final, vai acontecer, sabe o quê? Senhor, Senhor, mas em teu nome fizemos tantas coisas. Afastai-vos, apartai-vos de mim, vocês que estão o quê? Praticando iniquidade. Porque enquanto você não estiver negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a Cristo, você está fazendo o quê? Praticando a iniquidade. Enquanto você não estiver disposto a obedecê-lo até a morte e morte de cruz, você está fazendo o quê? Praticando a iniquidade. Essa ideia, irmãos, vai ser a base para a gente tratar no próximo domingo a relação entre legalismo e antinomianismo. Duas pragas que podem nos envolver, tanto de um lado extremo quanto do outro lado extremo. Tanto você viver pela lei, querendo angariar graça diante de Deus por meio dos seus esforços,
Como você querendo viver sem lei. Confiado no quê? Na obra que Cristo fez por mim, eu não faço mais nada. Eu não preciso fazer mais nada. E eu pergunto, cadê a obediência até a morte e morte de cruz? Nós precisamos mesmo obedecer? Senhor, estão percebendo? Nós corremos o risco de cair de um lado ou do outro, quando nós não estamos confiando em Cristo Jesus. Quando nós não estamos dispondo a nossa mente nas sãs doutrinas bíblicas, sagradas do Evangelho de Cristo. Essa é a base, irmãos, para nós vermos o que está escrito no versículo 19 aqui de Filipenses 3. Olha o que Paulo vai falar. O destino deles quem? Daqueles que se dizem que são inimigos da cruz de Cristo, no versículo 18. Vamos pegar o versículo 18. Pois muitos andam entre nós, entre a igreja de Cristo, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Por que eles são inimigos da cruz de Cristo? Porque eles negam a cruz. Eu já fui alcançado por graça, por misericórdia. Jesus já morreu por mim. Ele levou sobre si todos os meus pecados. Agora é gozar a salvação, gente. Agora é graça. Graça. Cruz? Para que cruz? Ele já levou a cruz no meu lugar. Ele já morreu no meu lugar. E aí você perverte a verdade do Evangelho e torna essa verdade maligna. Esses são os inimigos da cruz de Cristo. E olha só o que Paulo fala: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Essa palavra, só se preocupam com, é a mesma do sentimento, é a mesma da disposição mental. A disposição mental, Paulo está falando assim: tenham o mesmo sentimento, vamos todos desenvolver na nossa mente, no nosso coração, essas doutrinas, para que possamos viver por meio delas. E Paulo está falando, os inimigos da cruz de Cristo são aqueles que pegam a sua mente e dispõem a sua mente a alimentar somente o quê? Coisas terrenas, mundanas, coisas dessa vida que estão passando. São pessoas que se apegam a essa vida terrenal, que não tem condição de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Estão vendo a ligação que esse trecho tem com Colossenses que nós lemos? Buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Se vocês morreram com Cristo, busca as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, porque morresse, ressuscitasse juntamente com Cristo. Estão percebendo que muitas vezes você pode falar assim: Senhor, Senhor, só que o seu Deus é o mundo, o seu Deus são as coisas dessa terra, o seu Deus é essa vidinha medíocre que está acabando. E aí eu pergunto: como que você vai poder negar a si mesmo e tomar a sua cruz? Não dá. Você vai se tornar, ou melhor, você já é um inimigo da cruz de Cristo. Então que isso possa entrar bem nas nossas mentes, irmãos. Nós vamos falar depois novamente sobre essa palavra, para ficar muito claro diante de nós o que Paulo está falando aqui. Não se preocupem com as coisas terrenas. Isso é só fruto, prova de que você não crê naquilo que Jesus Cristo te ordenou. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Cuidado para que o seu destino não seja a perdição. Porque enquanto tivermos como Deus o nosso próprio ventre, irmãos, não tem como você tomar a cruz de Cristo.
Não tem. E os seus olhos permanecerão nessa terra. Porque as coisas espirituais só alimentam quem é espiritual. Quem é terreno precisa do quê? De alimento terreno. É por isso que muitas vezes, muitos de nós professamos uma fé que não é verdadeira. Estamos buscando nos alimentar do quê? Dessa terra maldita. Se não estivermos dando ouvido, irmãos, à palavra do Senhor, irmãos, se não estivermos com a disposição mental correta para acolher a palavra do Senhor, de modo que essa palavra, essa doutrina, essas verdades reflitam em nossa conduta diária, irmãos, arrependamo-nos. Arrependa-se. Volte-se para Cristo. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero viver essa vida patética, essa vida mesquinha, buscando só meus próprios interesses. Isso está te levando, sabe para onde? Para o inferno. É para o inferno. Irmãos, não existe meio termo. Sabe o que está me preocupando, irmãos, ao olhar o nosso mundo evangélico? E quando eu falo do nosso mundo evangélico, estou falando do meio reformado. O que está me preocupando, irmãos, é o fato da mensagem da cruz de Cristo não estar sendo anunciada. Porque não é algo do tipo assim, ó, se eu não carregar a cruz, eu negar a mim mesmo, Deus sabe. Quando eu for salvo lá, vou passar meio que pelo fogo, vai. Mas eu vou chegar lá. Não! Não pode ser meu discípulo. É uma condição sem a qual não há salvação. Agora, se é um assunto de extrema importância, por que não está sendo anunciado com tanta avidez? Muitas vezes nós nos preocupamos com aquelas doutrinas da graça que dizem respeito à soterologia e nos esquecemos dessa relação fundamental da vida cristã, irmãos. Arrependamo-nos, porque pode ser que nós estejamos vivendo como cristãos, professando um cristianismo no meio da igreja e sejamos inimigos da cruz de Cristo. Agora, quem é o inimigo da cruz de Cristo? Não é aquele que levanta a bandeira e fala assim, ó, não tome a cruz, não negue a si mesmo. Não, é aquele que somente não nega a si mesmo e não toma a cruz. Esse é o inimigo da cruz de Cristo. Esse é o inimigo da cruz de Cristo. O Deus dele é o seu ventre. A glória dele está na sua infâmia. E ele só se preocupa com as coisas terrenas. Arrependamo-nos, irmãos. Lembremos-nos, irmãos, que logo após aquele trecho que nós lemos de Jesus no Sermão do Monte, onde a pessoa chega diante do Senhor e fala, Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, isso e aquilo, e Jesus fala, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Logo na sequência é dito, todo aquele, Mateus 7,24, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que significa isso, irmãos? Três capítulos, Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, Jesus diz o seguinte no final, se você ouviu tudo isso e não está disposto mentalmente a viver isso, você está construindo onde? Na areia. Agora, o que é construir na rocha? Esteja disposto mentalmente, com disposição do coração, a viver isso que Cristo te ordena. Só isso. Esse sim construirá sua casa, é comparado a alguém que construiu sua casa sobre a rocha, que é Cristo. Agora, se nós não estivermos dispostos a colocar esses ensinamentos por obras, é em vão. Abram comigo Ezequiel 33, 30.
E vejamos, irmãos, se nós não corremos o risco de estarmos nessa condição. Olha que triste condição o povo de Israel estava na época do profeta Ezequiel. Deus diz para Ezequiel, no capítulo 33, verso 30: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Imaginem agora, é como se Deus falando para Ezequiel, falando o seguinte: sabe o que está acontecendo? No meio do povo, quando o pessoal ouve falar de você que você está chegando, aí já começa um ir para a casa do outro, fala: ei pessoal, vamos, Ezequiel está chegando, vamos lá ouvir a palavra do Senhor. E aí começa aquela movimentação gigantesca lá, falando: vamos ouvir o que Ezequiel tem a dizer. Para quem olha, fala: rapaz, olha o avivamento de Deus no meio do povo de Israel. Só que olha a continuação: eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona o quê? Lucro. Por que nós não colocamos a palavra de Deus por obras? Porque o nosso coração busca o quê? Lucro próprio. Nós não temos tido, muitas vezes, o alvo lá em cima, que é Cristo. Não temos servido a Cristo por Ele ser quem Ele é, porque não temos sido constrangidos pelo amor de Cristo, pois não temos disposto em nossa mente as doutrinas bíblicas da redenção que há em Cristo. Porque se nós víssemos quem é o Senhor Jesus Cristo, e o que Ele fez por nós, e do que Ele nos livrou, se nós enxergássemos isso, nós entenderíamos que essa vida não é nossa, e viveríamos para Ele, não buscando lucro próprio. E aí sim nós conseguiríamos colocar as palavras que temos ouvido por obras. Estão vendo a cadeia? Estão vendo a cadeia? É uma cadeia, irmãos. Uma cadeia que não dá para você quebrar. Enquanto você estiver vindo a Cristo, buscando os seus próprios interesses, você está fazendo do Evangelho uma religiosinha qualquer, como qualquer outra que está aí. Porque qualquer religioso vai atrás de uma religião buscando os seus próprios interesses. Agora, o cristão, quando ele entende que ele foi salvo, alcançado, pela graça e misericórdia de Deus, livrado do inferno, da condenação eterna, da qual ele merecia, e trazido para a gloriosa luz da presença de Deus, ele fala: não sou mais meu, não sou meu por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz. Eu me alegro, eu confesso alegremente que pertenço ao meu Jesus. É isso que diz o hino. Agora, enquanto você estiver vindo para o Evangelho, buscando os seus próprios interesses, ambicionando o seu lucro, acabou, irmãos. Acabou. É por isso que muitas vezes você fala assim: eu não consigo. Lógico que não consegue. Enquanto nós não negarmos a nós mesmos, irmãos, nós não conseguiremos. E eu não estou falando de algo assim muito elevado. Não é algo muito elevado, entendam isso. Eu estava conversando ontem com os irmãos aqui na reunião que nós tivemos, a reunião de liderança, e eu falei o quê? Do mesmo modo, como muitos de nós, e aí eu dei o exemplo de mim, que numa certa fase da minha vida, eu trabalhava durante o dia lá no interior de São Paulo, voltava para Morato à tarde, deixava meu carro aqui, pegava o trem à noite para a faculdade, chegava a fazer a faculdade, voltava para casa de madrugada, jantava, dormia, para logo no dia seguinte, cedinho, tá de pé de novo, catando o carro, indo para o interior trabalhar, e assim eu fiquei mais de ano. E quando chegava o sábado, dava aula do começo, das 8 da manhã até as 8 da noite.
Essa era a minha vida durante um bom período de tempo. Por quê? Porque eu estava atrás dos meus interesses. Agora, quando nós estamos atrás dos interesses de Cristo, aí nós não podemos nos sacrificar. Estão entendendo? Aí eu não posso dormir pouco. Eu não posso deixar de comer muitas vezes. Como eu deixei muitas vezes de comer. Vocês estão percebendo? Então, para as coisas naturais da vida, nós nos dispomos. Por quê? Porque o Deus deles é o seu ventre. Agora, quando diz respeito às realidades espirituais, isso não. Eu quero que elas venham na minha vida como um estalo. Crescimento espiritual, maturidade espiritual. Pronto. Eu participei de um culto avivado, e lá eu me tornei mais maduro. Não, quem disse que é assim? Quem disse que é assim? Estão percebendo como nós pecamos, erramos, irmãos, no que diz respeito a isso? E aí Ezequiel continua aqui, Deus continua falando: eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras. Não é o que nós fazemos? A gente fala assim: nossa, fantástico, aquele pregador ouviu aquela mensagem, meu, que mensagem bíblica, tal, o que ela fez em você? Nada. E aí você avalia a mensagem se ela é bíblica, você avalia a mensagem se ela é teologicamente correta, você avalia a hermenêutica, você avalia a exegese, você avalia tudo, mas não gerou fruto nenhum na sua vida. Inútil o que você ouviu, inútil você, que não transformou aquilo que você ouviu por obras. Percebe, irmãos? Eu queria concluir, irmãos, somente com uma aplicaçãozinha. Abram comigo em 1 Tessalonicenses 2:13. Que nós possamos acolher esses ensinamentos, irmãos, e eles possam fazer em nós, gerar vida em nós, para que vivamos de acordo com eles. 1 Tessalonicenses 2:13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, então Paulo está falando para os Tessalonicenses: eu tenho razão para dar incessantemente glórias a Deus, graças a Deus, a respeito de vocês. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de Deus, e sim como verdade é a palavra, acolhestes não como a palavra de homens, e sim como na verdade é a palavra de Deus. Maravilha, então olha só que fantástico. Paulo está falando: nós fomos até vocês e falamos, certo? E vocês deram ouvidos. E vocês entenderam, acolheram, receberam isso, não como palavra de homens, mas como de fato ela é palavra de Deus. Mas até aqui, é suficiente? Não é. Pode perceber que Paulo não para aqui. Imagina você pregando no lugar das pessoas: glória a Deus, é Deus falando, amém, muito bom. Mas e aí? E o fruto? E o fruto? E aí ele continua: com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Irmãos, se aquilo que nós temos ouvido pode ser palavra de Deus, pura e verdadeira, não está operando em nós eficazmente, nós que dizemos crer, algo está errado. Algo está errado. Porque a palavra que ouvimos de Deus, da parte de Deus, tem que operar eficazmente em nós. Uma mudança, uma transformação de vida.
amadurecendo-nos, nós que já somos perfeitos, amadurecendo-nos mais e mais, para que andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, a aplicação é: se não está acontecendo com você, arrependa-se. Arrependa-se. E tenha este mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Tenha essa mesma disposição mental em acolher todas essas verdades que nós temos aprendido e transformá-las por obras para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Deus eterno, Pai santo, perdoa os nossos pecados, ó Pai, pois quantas vezes a palavra Tua, santa e verdadeira, tem sido semeada em nossos corações e não tem encontrado aqui um solo fértil, um solo propício, ó Deus, para que ela cresça e frutifique. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, pois temos sido negligentes, ó Deus. Quebranta-nos e humilha-nos, ó Pai, fazendo os nossos corações férteis ao recebimento da Tua palavra, e que possamos frutificar a 30, a 60, a 100 por um, para que sejas Tu glorificado, ó Pai, por meio das nossas vidas santas, vidas piedosas, vidas cristãs que condizem com essas verdades maravilhosas que professamos. Tem misericórdia de nós, Pai, nós te pedimos, pelos méritos de Cristo. Amém, Senhor.